Quando eu conheci o Bolsonaro, eu volto a te falar, cara, eu fui sem nenhuma pretensão mesmo de ter cargo público, eu realmente queria entrar ali para ser útil a esse movimento, como eu vou lhe dizer. Todo o Brasil foi tomado pela revolta, não é à toa que as pessoas não compreenderam que aquele impeachment de Dilma foi político e não foi de crime algum, teoricamente, porque Bolsonaro cometeu pedalada, meu amigo, 10 vezes mais do que ela. Mas o que é que aconteceu? O Bolsonaro me conheceu. E lá eu fiz um discurso, que, modéstia à parte, eu sempre fui um bom vendedor, e eu fiz um discurso incisivo sobre a renovação, sobre o Brasil, e ele gostou de mim. Quando ele gostou de mim, ele bateu no meu ombro e disse, rapaz, eu gostei de você. E ali, aí já entra a questão do poder, do magnetismo do poder. Ele foi extremamente gentil comigo. Eu levei no dia, se as pessoas tiverem curiosidade, podem pesquisar na internet, que quando ele veio a João Pessoa a primeira vez, houve um quebra-pau na Câmara de Vereadores, a Assembleia não quis recebê-lo, os políticos do partido dele, não queriam recebê-lo, e eu consegui, junto com alguns vereadores e algumas pessoas próximas minhas, essa audiência pública, porque ele só poderia vir para Paraíba com uma agenda oficial, como deputado, tá? E eu resolvi tudo isso, porque eu sempre fui muito desenrolado, empresário, e resumindo, do meu carro, a minha estrutura, do meu dinheiro, ele é um cara inteligente, ele não é burro, ele é burro para outras coisas. Ele viu ali um cara de muita energia. Amigo, eu digo uma coisa a você, eu evitei que Bolsonaro levasse uma surra em João Pessoa, que não foi brincadeira. E depois disso, criou-se esse primeiro amor, e depois eu passei a andar com ele em todo o Brasil. Comecei por Roraima, enfim. Só que isso foi criando um vínculo de amizade muito grande. Não existiam Flávio Bolsonaro no jogo, o Carlos Bolsonaro era apenas uma pessoa extremamente distante, Eduardo eu vi uma vez ou outra, e a gente criou um vínculo muito forte. E Bolsonaro, para quem não o conhece, naquele primeiro momento, ele é um cara divertido, ele conta piada, ele é um cara espontâneo, e assim foi gerando esse sentimento de amizade. E nesse negocinho, amigo, foram 3 anos sem parar, ininterruptamente, rodando o país com ele. E sempre naquela história, olha, Juliano, preciso de você, estamos juntos. Eu que avaliei o Bebiano para chegar, eu que tomei conta, inclusive, da negociação final do partido PSL, junto a Luciano Bivar, a Antônio de Rueda, que hoje está no União Brasil, junto com Francisquini. Bivar não queria ele no partido, então eu fiz parte de toda uma construção, mesmo sendo um neófito na política, mas sendo um bom negociador, que eu sempre fui. E isso era de graça, amigo. Você sabe quanto custa hoje um cara como eu ali no seu portfólio para lhe ajudar? Custa dinheiro, e Bolsonaro tem isso de graça. Isso foi crescendo. Quando passei mais ou menos uns 6 meses com ele me deu um broche. Aí entra a sedução do poder, entra aquela construção toda. Bolsonaro me deu um broche de deputado, um corredor, andando só eu e ele, que a gente andava muito junto. Era junto de comer pão com ovo, a estar em conflitos de políticos ali pesados. Ele me deu o broche e disse, eu vou lhe fazer deputado federal. Mas eu disse, Bolsonaro, eu achava que era um negócio muito longe, eu digo, rapaz, se eu tiver de sair para lhe ajudar, eu vou sair deputado estadual, até porque não vinha muita diferença. Ele disse, não me serve para nada. E tem um negócio, quando você for eleito, esqueça de ser deputado, porque você vai ter a melhor função da República, que é abrir minha porta. Que, na realidade, era a função do Coronel Cid, eu tinha me lascado se eu tivesse entrado nessa. Então, foi isso que aconteceu. Então, não foi uma construção, isso não foi do dia para a noite. Eu tive uma relação com ele de dormir na casa dele todas as vezes que eu ia para Brasília e ele dormia na minha casa quando vinha para Paraíba. Nós ficamos realmente amigos. Só que, quando essa amizade foi se aprofundando, criando laços muito profundos, a intimidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E eu me lembro que eu dizia, Jair, eu conheci o Eduardo, vi que Eduardo era uma pessoa altamente limitada, não gozava da confiança do pai para nenhum tipo de articulação política, muito pelo contrário. Eu vi cenas de conflito dos dois, assim, dentro do gabinete, se Eduardo abre a boca, apanhava. Existia uma guerra muito, muito grande dos irmãos ali. Carlos Bolsonaro não se dava bem com Flávio, era intrigado do pai por causa de Michele, por causa dos conflitos da ex-mulher. Rapaz, aquilo ali. Olha só, a galera que representa a família era um caos. E eu no meio ali, imagine só, uma virgem no meio desse bordel. Eu tentando ali equilibrar o jogo, e fui avançando, e Bolsonaro gostando, porque eu era uma parte equilibrada, até que chegou o Bebiano, a gente foi ali auxiliando ele, e, entre aspas, passamos a ser os capangas de Bolsonaro onde a gente chegava, porque a gente era o para-choque dele em tudo que era lugar. E essa construção foi feita assim, até que chegou o ponto
de já no primeiro turno, eu estou abreviando bastante para a gente entrar em outros assuntos, eu vi a face de Bolsonaro começar a mudar. O primeiro choque que eu tive com ele foi quando, antes de acontecer o primeiro turno, foi quando aquela bomba do apartamento dele estourou, que ele teve que ir para um apartamento funcional, né, que ele pegava o auxílio moradia, que também isso aí é extremamente usual lá em Brasília, pegava o auxílio moradia, estava no bolso, e pagava a prestação do apartamento. E eu fui para esse apartamento com ele, e a gente tinha uma intimidade tão grande que ele me deu uma cópia da chave a Bebiane e deu uma cópia da chave a mim. Só que aí Eduardo já começou a colocar ali pilha na cabeça dele. Ele pediu a chave e numa noite que eu estava com ele tomando vinho, só eu e ele no apartamento, ele olhou para mim e me fez uma pergunta. Ele disse, Juliano, você confia em mim? Eu disse, cara, eu confio. Tá, peraí, 3 anos depois do cara me fazer uma pergunta dessa, ele olhou para mim, cara, parecia que ele tinha recebido um espírito. Ele disse, não confia em mim. Confie só no seu pai. Eu achei aquilo uma energia muito pesada. Comentei com o Bebiano. Bebiano já estava com uma coisa na cabeça que aconteceu, que foi ele ter conhecido o braço direito de Fernando Collor de Mello, que, por ver Bebiano fazer o mesmo trabalho que ele, e me ver também, me chamou Bebiano para uma conversa. Aí você vai entender como foi que a coisa começou a desandar. Bebiano chegou para mim e disse que eu estou com um incômodo muito grande. Eu acho que a coisa está começando a ficar estranha. O capitão está diferente. E eu encontrei essa pessoa que me disse que quando for primeiro turno em diante, segundo turno, o poder, o campo de gravidade do poder vai ser muito grande, ele vai jogar a gente para lá. Vai jogar a gente para o jacaré. A gente vai sair todo arrebentado, porque a gente realmente cumpre o que ele diz. A gente vai fazendo esse tipo de trabalho mais duro, né, de se expor, e a gente vai se fuder dessa história. Aí eu digo, rapaz, então vamos falar com o Jair. Veja só, eu dentro da minha régua moral, a gente foi conversar com o Jair lá na Câmara, ele e Bebiano. Sentado numa mesa, Bebiano era um cara de uma dignidade, de uma inteligência, de um network de amizade muito grande, mas ingênuo como uma criança na política. Ele vai e abre o jogo para Bolsonaro. Bolsonaro, muito safo, não podia romper com a gente ali. Ele pega no meu braço, pega no braço de Bebiano, assim, no meio, e diz assim, olha para mim, para ele faz, ó, isso depois de dizer que eu não confiasse nele. Vocês dois estão na minha mão e eu estou na mão de vocês dois. Vamos subir a rampa, porra, e vamos acabar com essa conversa. Rapaz, ele deu uma inflada na gente e pronto. Resumindo, nem a gente subiu rampa. Depois que ele venceu a eleição, já na transição, todo mundo testemunhou aquele calvário de Bebiano para ser ministro, que foi o último a ser indicado e só durou 1 mês e 15 dias. Depois daquela entrevista que ele deu, inclusive falando sobre esse tema que aconteceu hoje, que foi essa questão da ABIN paralela, né? Da ABIN paralela. Eu quero entrar nisso depois contigo. Eu quero depois entrar nisso. 12 dias depois que ele falou sobre isso na entrevista do Roda Viva, simplesmente ele morreu, feito do nada, que Bebiano era um boxeador, era um atleta e faixa preta de jiu-jitsu. Então foi isso, a gente começou a ver que a coisa estava ruim, e na transição eu passei a ser fortemente atacado por Carlos Bolsonaro, e resumindo, tive com o presidente na sala dele, conversei com ele, e ele realmente mostrou a face que todo o Brasil depois passou a conhecer. Um cara de uma deslealdade, no sentido original da palavra, covarde, ingrato e 100% traidor. Então, eu fiz aqui um breve resumo da minha história para que você fique à vontade.